Salve, galera! Para quem não sabe, eu estou hoje iniciando um novo formato do perfil do RPGista. Para quem não acompanha esse quadro aqui do canal, é um espaço em que eu procuro entrevistar RPGistas do estado do Pará, faço algumas perguntas sobre a vida da pessoa e depois uma porrada de perguntas sobre as preferências e as experiências de RPG que o entrevistado tem. Só que dessa vez a entrevista não vai ser de áudio, vai ser ao vivo, a cores. Vocês estão vendo inclusive a fuça aí do meu convidado, do meu entrevistado, que se chama Marcos Mauro, melhor dizendo, Marcos Mauro, mas ele vai poder falar um pouco mais daqui a pouco sobre ele. Mas deixa eu só continuar aqui. Então, a partir de agora, a gente vai fazer esse formato do perfil do RPGista. Vocês vão poder ver o entrevistado e ver todas as reações faciais de tudo aquilo que ele for relatar aqui para vocês. Sendo assim, vamos começar a entrevista. Meu querido Marcos, eu te reservo aqui 11 perguntinhas para você responder. 3 delas são de cunho pessoal e as demais é só sobre RPG. Então, vamos começar. Meu querido, a primeira pergunta é: qual é o seu nome? Por favor, completo. E se você tem apelido, se sim, explique o motivo de você ter esse apelido. Vai lá. Olá, Vagabaixo. Obrigado por essa entrevista que estou fazendo. Eu me chamo Marcos Mauro de Oliveira Conor Moraes. Eu não possuo nenhum apelido na RPG, mesmo com o tempo que eu já tenho. Meus amigos nunca me chamaram por nada além de meu nome. Beleza. Sendo assim, cara, vamos à segunda pergunta. E a pergunta é: qual a sua idade, onde você nasceu e em qual cidade você mora? Então, eu tenho 29 anos. Eu nasci, por incrível que pareça, em Belém. E nesses últimos tempos, por questões de trabalho e estudo, eu também estou morando aqui em Belém. Mas majoritariamente, tudo que eu faço, assim, socialmente, em Castanhal. Beleza. Eis um morador de Castanhal aqui fazendo presença na entrevista Perfil do RPGista. Vamos então à última pergunta de cunho pessoal. E a pergunta é: qual a sua formação educacional e ou profissional? Então, eu sou formado em Ciências Sociais, eu até sou mestrando em Antropologia. Só que atualmente a minha área que eu trabalho é uma área pública como educador social. Ótimo, muito legal. Vamos então começar agora a bateria de perguntas sobre RPG. Essa pergunta aqui é aquele senta que lá vem história. Como você conheceu o RPG e há quanto tempo você joga? Nossa, eu acho que eu vou logo para a segunda pergunta. Ah, não! Então, Bora, é, responda! desse jeito, tá bom. É. Então, comecei assim, primeiro de vista. Foi por causa de um primo meu, que ele me apresentou o RPG. Ele começou primeiro tentando lançar um projeto para a escola para o meu pai. Meu pai também é professor de RPG na escola. Como a gente exaustivamente está tentando fazer isso, né, Hagabashi? Uhum. Então, ele me apresentou a partir do 3D. Só para enfatizar, eu não sou muito fã do sistema, mas sim, é uma boa porta de entrada e eu me lembro muito bem como foi. Eu fui para um condomínio com os amigos desse meu primo e eles estavam meio que no corredor do condomínio, em volta, meio que já jogando RPG, eles discutindo alguma coisa. Não me lembro exatamente, mas uma das jogadoras parecia que estava aborrecida com outro jogador. E disso daí eu não podia participar, eu era novo, não sabia das coisas, né? Eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. Isso foi o meu primeiro contato. O meu primeiro contato. Isso não quer dizer que eu joguei. Tá. Mas aí, então, ele me apresentou ao amigo dele. A gente foi meio que para um canto assim, meio fundo do corredor.
E ele me apresentou assim o RPG e tal, como era o 3D&T. Ele até falou que ele ia me apresentar os personagens, ia pegar um personagem pronto de um amigo, e era até um samurai que ele tinha um toque para limpeza. Ele não gostava de se sujar. Era cavalheirismo que ele tinha, uma coisa assim. Só que ele só me apresentou mesmo. De fato, eu não joguei. Ele só me apresentou. Aí só depois, lá para meus 14, 15 anos, que aí eu fui conhecer o D&D, mas não era o D&D. Na verdade, era um sistema muito confuso que o que eu me lembro desse sistema, a gente usava de base o D&D, tipo, para as classes, para as raças, era os 3.5, por sinal. E só que a evolução era muito estranha, parecia evolução de RPG japonês, que aí quando evoluía, vinha aquela maçaroca de pontos, e a gente tinha que distribuir para o personagem, ou então a porrada do personagem causava 50 de dano, então, era aquela coisa assim, a gente estava mais na diversão do roleplay, tanto que me empurraram um personagem, que eu acabei fazendo um bárbaro meio orc. E como eu não sabia muito bem como jogar, eu não sabia que tipo, tinha um atributo para acertar e outro para causar dano. Então, acabei que eu me foquei mais em causar dano do que em acertar. E todo mundo ficava com raiva de mim por causa disso. E nesse RPG que a gente jogou, eu não experimentei o dom da amizade, porque o grupo que eu tinha, não de jogadores, mas de personagens, era totalmente desconfiado um com o outro e a maior parte dos combates que a gente tinha era entre si do que contra os monstros. Caramba! Mas ainda, mas ainda assim, eu tinha gostado muito da experiência do RPG. Uhum. Aí, depois disso, esse mestre que eu tive, antes do que oficializou pro 3.5, ele teve que se desligar do RPG por causa dos estudos, por causa do tempo e tal. Então, esse meu amigo que estava jogando comigo, ele estava meio aborrecido pela forma como estava sendo executada as regras do 3.5. Uhum. Então, ele, por conta própria, ele foi destrinchando todo o livro. O nome desse meu amigo é até Vitor Barros. Assim, se tu quiser uma experiência de D&D 3.5, ele é muito bom nesse sistema, ele entende muito bem. Ele só não sabe como derrubar um mago de nível épico, porque realmente é um problema no 3.5. Verdade, cara. Aí, só que foi com ele, assim, que incorporei o meu entendimento para RPG. Tipo, assim, deu da gente entender as coisas do sistema. Aí, convenhamos, o D&D 3.5 ele é muito cachorro para as coisas. Tipo, ele é... Se tu quer uma experiência de meritocracia, D&D 3.5 é a tua forma de aprender a dureza da vida. Tu quer se sentir, assim, que tu tá entendendo das coisas. E tu sente que tu foi reconhecido por saber alguma coisa. E com isso, tipo, só para ter uma ideia, para a gente se entender mesmo com o sistema, demorou uns 3 anos. Mas foram experiências assim de conhecimento que a gente foi gostando cada vez mais. Aí eu só fui mudar mesmo minha vida como RPGista, tipo, foi na faculdade, quando eu comecei a pegar estágio, trabalhar um pouco, ou então dava para juntar um dinheiro e pegar outros sistemas para conhecer. E aí foi que eu conheci o chamado de Quepúlio, o Rastros e alguns sistemas de horror que acabou me fazendo gostar mais desse lado. Do meu tempo, assim, de tudo que eu tenho, assim, de experiência de D&D, é porque eu não conto muito o meu passado, assim, apresentado para o 3D&T. Não é porque eu desmereça, um pouco. Mas eu digo mais no sentido de que a minha primeira rolagem de dados foi lá para os meus 14 anos. Tem mais de 15 anos aí. Pode crer, cara. Legal, legal, bacana. Vamos então. O bacana é que dentro da tua fala a gente já pegou alguns sinais de resposta da próxima pergunta, que é a seguinte: qual ou
quais os seus jogos de RPG favoritos. E claro, explique o porquê. Tá. A minha primeira resposta é: não é vampiro. Justo, muito justo. Então, é porque no meu caso foi muito por conta própria que eu fui procurar de sistemas. Eu, eu era muito fascinado ainda sou pela literatura do Lovecraft. Com algumas ressalvas, todo mundo sabe. Mas eu era muito louco, tipo, pelo visual de como é o Cthulhu. Tipo, aquele polvo, aquele ser humanoide com cabeça de polvo, pele escamosa, asas de morcego. Sempre fui fascinado. Eu lia muito. Aí, então, um pouco disso foi porque eu engrenei gostando do sistema. E também era aquela coisa diferente, tipo, tu vê o D&D, D20, tipo, todos os testes são com D20, o dano era gerado só com os dados diferentes, mas aí no chamado era um D100, tipo, desenvolver o personagem era completamente diferente, praticamente tu gerava o personagem, tu não distribuía pontos, o personagem é daquele jeito, ele nasceu daquele jeito, então aceite que ele possa ser um cara gordo, com os braços finos, que ainda assim ele pode ser uma pessoa experiente na troca de socos, mas que inevitavelmente você não pode dar um soco no Shoggoth porque sua mão pode dissolver. Eu gostei muito desse aspecto do horror, mas é aquele horror que causa uma vulnerabilidade para os personagens. Então eu comecei com o Chamado, só que eu admito que eu comecei com o Fast Play do Chamado de Cthulhu. Uhum. E eu vou costumar falar Cthulhu e Cthulhu porque ninguém sabe o nome certo. Só perguntando lá pro autor. Vamos ressuscitar ele. Ó, por exemplo, eu falo Cthulhu, mas eu não sei se eu tô falando certo, eu sempre falo com insegurança. Pois é. Bacana. Aí eu gostava muito desse horror com vulnerabilidade. Tanto que depois de um tempo eu fui assim procurando outras coisas. Aí eu cheguei pro Rastro de Cthulhu. Por quê? O que eu jogava do chamado era um fast play. Tipo, eu não tinha o livro. Aí quando a Retropunk anunciou o Rastros, eu fui juntar um dinheirinho e fui e comprei. E, de fato, de compra oficial de RPG foi a minha primeira. E eu fico muito isso na cabeça, porque eu senti que foi um livro barato, foi um dos melhores custo-benefícios que eu tive na minha vida. Eu tenho até hoje o livro, mesmo que ele seja aquele livro de capa mole, é a coisa mais maravilhosa que eu tenho. E eu sempre, quando dá, assim, dá uma oportunidade, eu tento ver, assim, organizar algumas coisas com amigos ou com jogadores para apresentar o sistema, porque o Rastros, diferente do chamado, é muito mais fácil para fazer personagem, e também é uma boa introdução. Agora, e também ele faz conversões muito boas. Eu tinha até feito uma resenha do Rastros nesse tempo da quarentena, falando o quão ele é muito bom para poder fazer narrativas no Discord, por exemplo, que ele independe de excesso de dados ou de você ter que ficar consultando regras e fichas. Depois disso, depois de um tempo, eu consegui comprar minha sexta edição de Chamado de Cthulhu, que é o meu segundo xodó de casa. Ele é violentamente difícil para poder fazer um personagem, tipo, no sentido de que tu faz um personagem, demora pra caramba, demora umas 2 horas para fazer o personagem, só que é aquela coisa, né? É um humano. Um humano, simples humano. E, assim, mas ao mesmo tempo é aquela coisa divertida, aquela coisa gostosa de ler, aquela coisa que tem aquele... Eu sempre gostei muito também do mistério em cenários de horror, coisa parecida. Tanto que, querendo ou não, eu sempre tento botar alguma coisa misteriosa, nem que seja assim a investigação para os jogadores. Depois de um tempo, eu fui comprando alguns outros sistemas, porque sempre na minha cabeça eu botei que
é bom ter uma variedade de jogos, porque não só no sentido de masterizar, mas também porque todos têm gostos diferentes, né? Aí foi quando eu conheci o genérico do Savage Worlds, e outra coisa muito boa de se divertir, até um salto de diferença de uma coisa que eu gosto para outra, porque enquanto que o horror do chamado é aquela coisa altamente vulnerável, eu boto Savage Worlds, que praticamente é um genérico de filme de ação, praticamente é isso, e com aquelas pitadas assim de absurdos. Não sei se teve contato com o Savage Já, Worlds, já Hagabashi. li o livro e uma das coisas assim que confirma isso que tu estás dizendo é a chamada carta selvagem. Sim, porque ele até tem um diálogo diferente. Cartas Selvagens são os protagonistas, mas o sistema ele dialoga um pouco com o cinema, porque o termo extra é o figurante. Uhum, No cinema, extra é o figurante. entendi. Aí então, os Cartas Selvagens são os protagonistas, que inclui tanto os personagens jogadores quanto alguém especial, um vilão, e os extras que são bucha de canhão. Aham. Mas eu sempre gostei desse aspecto meio maluco do Savage Worlds. Eu tenho vontade de jogar, eu só sou narrador, mas de todos os experimentos que eu tive, até mesmo de leitura, de cenário, é uma coisa muito divertida. Aí depois disso eu fiquei pensando, porra, eu tô precisando de um sistema medieval. Aí isso foi relativamente recente, foi mais ou menos lá para 16 ou 17, não sei o certo. Eu estava pesquisando por sistema medieval, só que eu falei, não, eu não quero D&D 3.5, até porque nesse tempo não tinha como comprar. Tipo, muito recente que a Galápagos conseguiu a licença do D&D. Aí eu fui pesquisando outros sistemas, só que eu queria uma coisa que fosse muito a minha cara. E eu conheci Shadow of the Demon Lord, que tem sido um dos cenários principais que eu e meus amigos temos jogado e com muitas ressalvas. Um sistema que eu gosto muito, ele é simples, mas ele é extremamente brutal. Tu pode ser um personagem heróico, só que ao mesmo tempo tu tá vulnerável a qualquer tipo de violência, humilhação e até mesmo constrangimentos. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa divertida, tipo, bora jogar Shadow? Quer fazer que personagem que nível? Um detalhe adicional, apesar de Shadow ser um jogo muito pesado em todos os sentidos, ele encoraja muito a união dos jogadores, porque tipo, as habilidades têm sinergias umas com as outras. E naquela discussão de que não gosta de combo, sinto muito, em Shadow você precisa fazer combo para sobreviver. Ah, E tá bacana. tudo no livro, tá tudo no livro. Porque, tipo, enquanto o jogador ele tá precisando, aquele monstro, ele pode causar 8 DC de dano, teu personagem pode só estar causando 3 DC. Então, o personagem pode só ter um quarto da vida que aquele monstro pode ter. Então, de fato, a união do grupo é muito necessária, independente das motivações ou traições que podem advir durante o jogo. Só que é aquela coisa, eu gostei muito do livro, de todo o jeito que ele tem, que tem aquele cenário soturno, apocalíptico. Não é aquela coisa poética que nem tem o Dark Souls, né, com o seu cenário do videogame. Não toca violino, parece mais que vai tocar do metal quando tu vai lutar com o monstro. E o monstro provavelmente vai te humilhar de algum jeito. Mas ao mesmo tempo ele te dá margem para o heroísmo, te dá margem para o humor também, porque Shadow ele tem nas entrelinhas um humor que até pode ser meio cômico, por exemplo, no gerador de demônios, o demônio ele pode secretar algodão. Então tem essa coisa meio esdrúxula também. Eu gosto muito dessa coisa. Talvez seja aquele hábito de mestre carrasco, até porque, como eu vim do 3.5, eu tive um mestre que ele era meio durão com as coisas. Tipo, de tu fazer um personagem,
demora, né, no D&D, e tu pode levar uma flecha na coxa e acabar morrendo por ela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho isso bom. Eu achava anteriormente que era injusto, só que depois do tempo a gente acaba aceitando que a gente tem que se divertir mais pela experiência do que exatamente com aquela necessidade de ter que continuar, tipo, fazer a diferença, fazer com que os outros se divirtam, né? Sim, isso é fundamental, cara. Essa é uma compreensão que todos que se propõem a jogar RPG precisam ter ao sentar numa mesa, numa sessão de RPG. Você não está ali para se divertir sozinho, você também está para ajudar os outros a se divertir. Então você tem que ter essa Sim, concepção coletiva. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, e é claro, eu como mestre tenho que ter esses cuidados. Todo mundo tem que se alegrar, né? Algumas coisas têm que ser cedidas. E com o tempo também eu fui procurando sistemas mais leves, tanto que eu posso estar num dia querendo aquela coisa extremamente violenta e aterrorizante como o Cult, que eu também gosto muito, como também eu posso querer jogar Hora de Aventura. pô, legal, bacana. Vamos então agora à próxima pergunta. E a pergunta é a seguinte: qual o tipo de personagem que você mais gosta de interpretar e explique o porquê? Então, essa é uma pergunta que nos bastidores eu tinha te falado que ia ser complicado, porque, para todos os efeitos, eu, eu sei o que eu não costumo fazer muito, que são personagens usuários de magia, assim. Até porque, como eu te falei antes do 3.5, é um porre personagem mágico. Um porre tanto que o mestre, se o jogador for empolgado, ele fala, tá, beleza, ganhei mais 5 magias. Mas eu não tenho essa paciência, não. Aham. Mas assim, eu gosto de fazer certas misturas, sim, fazer um personagem meio combatente, meio articulado, usuário de magia. Só que o usuário mesmo eu não gosto. Eu gosto daquele basicão, tipo bárbaro, guerreiro. Mas às vezes o meu gosto ele acaba tendendo para experimentação ou um roleplay meio diferente. Tipo, eu querer fazer um guerreiro que ele é extremamente heróico, ou mais heróico no sentido de ser megalomaníaco com o heroísmo dele. Tipo, ele achar que ele é mais capaz do que é possível. Uhum. Eu também me descobri que eu sou um personagem, um jogador que acaba querendo quebrar o sistema. Não gosto de fazer isso, não recomendo como mestre, mas quando eu vejo uma brecha, eu acabo tentando zoar o jogo. Aí, e isso já aconteceu em certas situações, assim, tipo, o Leandro, que você já entrevistou, ele já experimentou certos problemas com alguns personagens que eu fiz, assim, de Olha! achar meio estranho uma espada curta causar 3 4 DC de dano numa porrada, né? Bacana. Mas, assim, eu gosto de fazer coisas diferentes. Mas eu admito que se forem falar comigo de 3.5, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer Ranger. Uhum. Eu acho divertido jogar de Ranger, porque ele mistura aquelas coisas que eu gosto, tipo rastrear alguma coisa, fazer uma busca, tipo tentar fazer uma espécie de investigação, mas ao mesmo tempo ele é um combatente, ele é usuário de magias e tem bicho, melhor coisa de todas. Tu gosta de personagem com pet, então? Não, não é exatamente isso. Eu falei só do adicional mesmo do Ranger, Ah, mas tá, tá. É eu um não bônus. sou muito fã de personagens assim que tenham aliados. Embora com os jogadores eu encorajo, porque eu sempre acho que é um apêndice adicional que o personagem pode ter, um poder especial. Tipo, o necromante ele pode criar esqueletos mortos-vivos. Por que não seria divertido ter seguidores, por exemplo? Uhum. Por mais estúpidos que sejam, é divertido. Por que não ter animais?
Aí eu gosto disso para os jogadores. Para mim, assim, eu não curto muito. Mas, assim, para todos os efeitos, eu gosto, assim, de dessa coisa meio um pouco magia, um pouco pancadaria, mas que aguente os dois. Eu gosto de coisas esdrúxulas, tipo, como o caso do Leandro, que ele quer narrar o Rei Leão, e eu quero fazer a minha hiena necromante que mora lá no cemitério dos mamutes, lá, dos elefantes. Eu vi Perfeito, cara. no live do domingo tu mandando essa no chat. Pois é. Ou então fazer o meu jacaré druida, né? Por quê? O que tem de errado, cara? Tem que Sim. aproveitar essas coisas do sistema. Mas, assim, eu entendo que, às vezes, algumas coisas que eu pense pode acabar entrando em conflito com o que o mestre se interessa. Então, não no sentido de que pode mudar muito, mas, às vezes, como tu pode ver, eu acabo levando muito pro senso de humor, e talvez não seja isso que o mestre queira. Uhum. Então, às vezes, tem que ter um certo controle. Por exemplo, uma mesa que eu nunca joguei de vampiro, mas eu queria ter feito um Bruhá, que ele odiava a violência contra as mulheres, ele era um caminhoneiro, e sempre quando ele ia se resolver com o cara ou o monstro que possa ter machucado a mulher, ele ia com uma chave de roda quebrar a cabeça do bicho. É, Beleza. nunca foi pra frente isso. Olha, vou colocar uma coisa nada a ver aqui, mas já que tu falaste de vampiro, Bruhá, a, a galera que joga Vampiro à Máscara aqui em Belém enxerga Castanhal como se fosse uma cidade sabá. Não sei se você já chegaram a conjecturar isso. Vamos lá. Acho que só nos domingos no APU. Ah, tá. Ô, APU. Próxima pergunta. O que você prefere ser, mestre ou jogador? Explique o porquê. Eu gosto muito de ser jogador, honestamente. Só que eu passei a aceitar que existe uma responsabilidade de ser mestre. Porque existe um detalhe quando a gente joga RPG. Você gosta da RPG? Você comprou o RPG, você vai narrar. Entendi. É desse jeito. Acaba ficando a responsabilidade em cima de quem comprou narrar. É, eu diria que eu fui mestre meio que a contragosto, mas eu passei a gostar. Porque é aquela coisa, né? Tipo, sair da sua vida de jogador para de mestre. Tanto que admito que para sistemas medievais, puramente medievais, eu não me sinto um bom mestre. Uhum. Mas, assim, eu gosto de ser jogador, gosto mesmo. Só que, majoritariamente, eu tenho sido mestre. E, assim, mestre tem os seus benefícios. Eu não estou falando de que é porque tu é maior do que um deus no teu cenário. Mas eu digo de que quando tu se coloca como mestre, tu tá se colocando como uma pessoa que está constantemente pensando em narrativas. Não tem como. Tu pode estar no teu momento lá, no teu escritório, olhando para a tela do teu computador, te dá aquele clique. E aí, uma hora ou outra, tu vai tentar introduzir isso. E eu admito que, como mestre, eu acabei ganhando gosto para certas coisas, tipo, ao deixar essas narrativas assim mais investigativas, como eu gosto, com horror, ou então aquelas intrigas um tanto políticas, como eu gosto no Cyberpunk, por exemplo. E um detalhe adicional que meus jogadores nunca perceberam e provavelmente nunca vão perceber, porque é baseado nos meus gostos musicais, eu tento fazer narrativas baseadas em músicas que eu ouço. Aí, se Estela, Leandro e Alisson, se vocês estiverem vendo isso, vocês talvez vão perceber que algum certo inimigo vai ser meio baseado em músicas do Judas Priest. Mas eu sei que vocês não ouvem, né? Ah, gostei. Mas Gostei. eu sempre gostei, assim, de ter essa mistura, mesmo que só seja satisfeito a mim, vai estar lá um pouco do meu gosto musical.
Tanto que nas últimas mesas que eu fiz dos seguidores da Cabana do Elfo, eu fiz uma mesa toda baseada numa música de uma banda de jazz meio fusion, medieval. Bom, legal, cara. Bacana. Sendo assim, vamos à próxima pergunta. E a pergunta é: você está atualmente participando de alguma campanha? Se sim, fale um pouco sobre ela. Então, como mestre, não tem como não pensar que tu está sempre numa campanha, né? Uhum. Então, para o meu grupo de jogadores, não, na verdade, eu tenho acho que uma, duas, três campanhas. Ah, duas campanhas são de Shadow of the Demolord e uma é de Savage Worlds de Cyberpunk, no caso do Interface Zero. De Shadow of the Demolord, uma mesa de amigos, que é os amigos da Cabana do Elfo, eles estão meio que numa aventura estilo intriga política, porque meio que eles foram passados a perna. Isso porque muitos personagens morreram e acabaram sendo recrutados continuamente por um contratante, só que o contratante era uma outra pessoa, que eles não esperavam. O grupo, inicialmente, eles estavam fazendo aventuras temáticas de vilarejos, que era para um contratante que, na verdade, era o rei de uma cidade chamada Boa Esperança, que a alcunha dele era de Rei Bruxo. Só que depois de umas situações assim, um personagem morrendo, outro voltando, alguns personagens sabiam certas informações, mas acabaram não dizendo essas informações. Sim, existem traidores nesse grupo. Eles acabaram descobrindo que, na verdade, ocorreu uma hipnose geral em todo Ru, que é o continente de Shadow of the Demolord. Que o termo Rei Bruxo, na verdade, sempre se relacionava a um rei bruxo milenar que se chamava Asheracal, que era o governante dos Gog, que são... Eu meio que fiz umas mudanças e eles acabaram se tornando uma raça humana maligna. Só que todos os humanos são Gogs. Tipo, todos os humanos eles vão ser sujeitos a se transformar em Gog. E o Ashiracal, já reconhecido, desperto, começa a arquitetar seu plano para poder transformar todos os humanos em Gogs e espalhar o caos e a guerra para finalmente voltar a governar. Os jogadores, atualmente, eles estavam no Reino dos Crânios, que é uma região de mortos-vivos, dilapidada, meio que Warcraft, só que não é uma raça, os mortos-vivos, mortos só são mortos. Só que no meio disso tudo, eles estavam numa guerra, que estava a Senhora Sombria, que é a governante do Reino dos Crânios, com uma espécie de comandante chamado Franz Carnage, que ele era meio que um adepto de tecnologia, e ele tinha meio que transformado alguns mortos-vivos em servos meio que cibernéticos. Sim, Shadow tem tecnologia, só que ela pode ser um pouco steampunk ou um pouco bizarra. Tipo, tem realmente monstros mecânicos alienígenas, Shadow of the Demolord. E no meio disso tudo, eles foram e indiretamente ajudaram a Senhora Sombria enfrentando esse vilão. E eles estavam lá no Reino dos Crânios porque eles queriam a ajuda da Senhora Sombria, porque anteriormente ela foi uma amante do Asheracal. Só que devido a várias situações, acabou que ela se tornou uma vítima de toda essa situação. Só que em Shadow of the Demolord, como tudo é bem cinzento, não se sabe se ela possa ter boas intenções com os jogadores, os personagens. Mas é uma situação tão interessante que, no meio disso tudo, infelizmente, um dos nossos jogadores ele teve que se ausentar por causa de questão de trabalho, que meio que ele tem uma vida itinerante, mudando de cidade, por causa das agências bancárias dele.
Só que graças ao Discord e ao Roll20, ele conseguiu voltar. E ele era o traidor do grupo. Bacana, pô, bacana. A outra campanha foi, na verdade, uma brincadeira com outro grupo meu, que é uns jogadores mais jovens, que a gente queria meio que fazer uma campanha de Frozen para Shadow of the Demolord. Tipo, tinha o Olaf, tinha a Elsa, a vilã. Igual a Elsa era vilã. Ela ainda é, né? Porque eles ainda estão na continuidade. Uhum. Mas, tipo, tudo cresceu muito. Tipo, o aspecto do frio ficou numa parte, só que tá sempre constante. Porque tá uma grande geleira numa região chamada Terras Devastadas, que está se estendendo para todo o resto de Ru. Então tá virando uma era do gelo e os jogadores estão desesperadamente tentando conseguir um artefato que na campanha eles já conseguiram, só falta retornar para as Terras Devastadas. Só que no meio disso tudo tinha uma aventura, Rapidão, desculpa, tem que fechar a janela. Vai lá, vai lá. Voltei. Pode continuar. Então, a aventura acabou se estendendo até meio que uma missão paralela, que na verdade era mais pessoal para uma jogadora. Que ela queria resgatar o amor perdido dela de uma outra mesa. E em Shadow of the Demolord, como eu falei, tudo é cinza. Só que o personagem particular, que essa minha amiga, ela criou assim, meio que um relacionamento, ele era muito bom. Então, no final das contas, ele acabou não indo para o inferno como normalmente iriam. Ele foi para o submundo. Só que ela fez um acordo com o demônio para poder reaver a alma do amor dela. Só que, bom, o demônio está no inferno. Então, o demônio pegou uma alma que estava no submundo e mandou para o inferno. Só tornou pior a vida daquela alma. Então, depois de toda essa situação, eles meio que viram uma oportunidade, ela viu uma oportunidade para poder ir para o inferno, pegar pessoalmente a alma do amado dela. Só que tudo deu muito errado. Tanto que eu peguei uma parte da literatura Tormenta, assim, para meio que basear os demônios. Os demônios, eles adoram se alimentar de sentimentos. Para que quando eles se alimentam, eles convertem em objetos. O demônio comeu o amor dela pelo amado. E se não fosse o pior, esse demônio, ele já tinha se alimentado da alma do amado dela. E ele acabou regurgitando a alma dele para ela, e ela atualmente está presa numa gaiola junto com a alma toda distorcida e mutilada do amado dela. Só que agora, atualmente, os personagens eles estão tentando resgatar ela, e essa alma que, bom, não tem muito o que fazer, desse demônio. Então tá uma loucura, mas tá uma loucura muito divertida. E é aquela coisa cheia de roleplay. E na campanha de Interface Zero, é uma campanha muito enrolada. Tipo, tá parada essa campanha, mas eu quero continuar ela. Porque é bem rapidinho, bem gostosinho de fazer as coisas. Os jogadores, eles estavam... Isso era uma campanha que começou meio temática de Natal, parou no Carnaval, e depois a gente fez mais uma aventura, só que depois ficou parada de novo. O grupo de jogadores, eles vivem numa castanhal futurista, meio cyberpunk. Aí eles estavam numa investigação meio que temática de Natal de aliciamento de crianças, sequestro de crianças e tal. Só que eu basei levemente numa série do Netflix chamada Feliz. E tinha um sequestrador lá, que era um psicopata, que ele pegava criancinhas. E disso daí, os jogadores meio que se uniram. Eu gosto do Interface Zero porque é uma maluquice. Tipo,
tem o personagem de uma jogadora que ela é um híbrido. Híbridos são misturas de humanos com animais. Uma coisa que eu acho bem engraçada em Interface Zero. São tratados como raças. Só que o único diferencial é que os humanos, o que é diferente de humano só é geneticamente modificado. Enquanto que o outro lado são androides, ciborgues e robôs que são máquinas, mas são raças. E existe racismo em Interface Zero. Essa personagem, ela é um híbrido, e ela é uma híbrida samurai Zeke. Zeke tipo, são pessoas que têm poderes psíquicos, e ela é uma panda rosa, uma pandinha cor-de-rosa, bem engraçadinha assim. E no grupo tem também um híbrido, que é uma outra jogadora, que ela fez, que é tipo um lobo. Eu gosto da loba dela porque, além de ela também ser uma Zeke, ela tem de poderes assim de leitura, ela é uma loba que usa uma jaqueta de motoqueira. Bacana. E é muito divertido o Interface Zero por causa dessas maluquices também. Tipo, eles até participaram de um reality show que era em Angapi, que se chamava Mangue Caos, que era tudo isso para poder investigar a continuidade dos sequestros de crianças, que é em escala global. Poxa, legal. Bacana. E, Mauro, agora chegou minha vez de fechar aqui as janelas. Aguenta aí, rapidinho. Pronto. Vamos continuar. Igual, cara, que chuva cheia de vento. Molhou boa parte da cozinha. Bom, vamos então agora à próxima pergunta. E a pergunta é: você está participando de algum projeto ou trabalho voltado ao RPG? Se sim, fale dele pra gente. Então, trabalho assim, um projeto que é um projeto que eu tenho com o Leandro e a Estela, a Pamela, a Lana e o Alisson. Nosso pequeno grupo da Cabana do Elfo, na verdade é um projeto mesmo, é um blog e uma página do Instagram, e a nossa intenção é promover mesmo o nosso hobby do RPG e dos jogos de tabuleiro. E, bom, se vocês quiserem conhecer, vejam o nosso blog e sigam o nosso Instagram, Cabana do Elfo. Inclusive, galera, eu estou colocando na descrição aqui do vídeo o endereço da homepage da Cabana do Elfo e do Instagram deles. Ok. O nosso projeto tem como intenção de apresentar o que a gente tem jogado, tanto os nossos jogos de RPG quanto os jogos de tabuleiro, dar algumas informações, fazer adaptações também, como a gente tem feito. Eu cheguei a adaptar, por exemplo, o Doom Slayer, daquele Doom Eterno, o novo Doom, para Shadow of the Demon Lord, que é meio que um jogo de tiro com demônios e alta tecnologia, só que eu consegui inserir em Shadow of the Demon Lord. E aos poucos a gente está fazendo o nosso trabalhinho, mostrando como nossas atividades aqui em Castanhal. Se não fosse a quarentena, a gente já estaria fazendo muito mais eventos do que a gente já tinha feito. Tanto que a Cabana do Elfo, ele meio que começou assim, sem a gente ter muitas intenções, que foi num evento do Tracaioli, o Tracafest, que todo ano tem, não sei se vai ocorrer esse ano, né, devido a essas situações, mas que foi uma oportunidade para a gente para apresentar os nossos gostos. Inicialmente foram jogos de tabuleiro, só que depois, com o tempo, a gente começou a ter nossa própria iniciativa para fazer os nossos eventos, tendo contatos, conversas com o público, e a gente está sempre dialogando. Tanto que, mesmo com essas paradas da quarentena, nas semanas anteriores, meio que eu comecei uma coisa semanal de RPG com seguidores, que apesar dos pesares, por causa da conexão, de outras coisas, foi uma coisa bem engrandecedora, porque acabou fortalecendo um laço com os seguidores, e muitos deles que não tinham experiência com RPG acabaram começando a partir daí. E uma coisa paralela é que no meu trabalho, quando eu estava sendo presencial,
era que eu tentava trazer RPG para crianças carentes, crianças que não tinham muito contato com RPG. Eu trazia um RPGzinho básico para eles se divertirem, pegar uma hora e meia para poder conhecer e se divertir. Porque, querendo ou não, RPG é uma coisa empoderadora. Vamos então agora à próxima pergunta. E a pergunta é a seguinte: qual a sua opinião sobre o cenário do RPG na sua cidade, Castanhal, e no estado do Pará? Então, quanto ao estado do Pará, querendo ou não, assim, vendo pelo menos pelos grupos do WhatsApp, assim, e no macro, de fato é uma coisa bem ativa, assim. Tipo, a gente vê muita coisa diferente. Mesmo que seja variando entre 5.0 e os dois 5.0, né? Tanto Vampiro quanto D&D. É a mesma coisa. Mas está tendo RPG, de fato. É só a gente da Cabana que tenta trazer uma coisa diferentezinha. Mas quanto a Castanhal, eu percebo que, eu não sei se é por causa da nossa natureza assim, um pouco mais de interior, a gente também tenta ficar mais na nossa. Eu percebo que sim, tem RPG, só que não é muito comum ser compartilhado com outras pessoas. Acaba que, por exemplo, um belo dia eu estou indo para uma lanchonete, aí o rapaz ele acaba me reconhecendo de evento, eu pergunto, tu conhece RPG? Ele fala, eu conheço, eu jogo com frequência com meus amigos. Cara, que eu nunca vi na vida, joga RPG, mas tu não conhece ele. Detalhe que Castanhal é uma cidade pequena. Só que o que eu vejo é que os grupos eles acabam sendo bem nucleares, assim, bem fechadinhos. Então, bom, tá o grupo lá jogando, continuar jogando. De fato, eu até entendo, porque é muito estranho a gente meio que desesperado jogar RPG, pegar um monte de estranho para jogar, né? E querendo ou não, a gente acaba mantendo um pouco essa conduta. Só vai saber que alguém joga RPG quando fala, né? Por exemplo, nos grupos que tem no Resistência. E no RPG, no grupo de RPG e board game de Castanhal, é praticamente a mesma coisa. Fica aquela coisa meio quieta, até alguém falar alguma coisa meio diferente, alguma novidade, mas ainda assim não espere ser convidado, a menos que realmente esteja interessado em jogar RPG, ou que de fato só vai saber sobre a existência de RPG assim, por falar, espere jogar RPG. Aí pode vir pessoas experientes ou pessoas novas, simpatizantes, como tem sido desse jeito na cabana. Mas é, como eu falei, é aquela coisa. Tu só sabe que a pessoa joga RPG quando eventualmente ela vai falar para ti. Talvez ela até saiba mais do que tu. Só que como tá naquele aspecto nuclear, meio fechado, meio só entre amigos, tu não vai saber. Cara, vou fazer uma rápida fala. Na realidade, eu considero esse um dos principais dilemas do RPG. Não sei se é do Brasil inteiro, mas com certeza no Pará que é a questão do você ir para um espaço mais público ou ficar em casa. Ficar em casa é mais confortável, é mais seguro, é mais prático. Só que se você só ficar em casa, o mundo lá fora não vai saber que tu joga RPG. E se eles não souberem que tu Então, joga RPG, eles não têm como investir em ti. Então tem que encontrar o uhum. meio termo para poder haver uma boa existência. Bom, E de fato, em Castanhal não é comum jogar publicamente RPG. Tanto que, no máximo, o quase público que eu tive foi quando eu estava morando em Castanhal, foi quando eu estava jogando na área de lazer do condomínio da casa dos meus pais. E aí vinha um ou outro que quando eu comecei e tal, mas ainda assim achando que é coisa do demônio. bom, estamos chegando ao final agora da entrevista. E a última parte, que no caso seria a última pergunta, que não é uma pergunta, é um momento que abre espaço para o entrevistado mandar um recado para quem está aqui assistindo a entrevista. Sendo assim, Marcos, utilize esse espaço para mandar esse recado. Então, novamente, eu te agradeço, Vagabaixo, pela oportunidade de estar mostrando um pouco mais do RPG do que do Castanhal. Mas o que eu falo para o pessoal é, além de visitar a Cabana do Elfo, é que
continuem jogando RPG, mesmo que esses tempos sejam difíceis, a gente está tendo oportunidade com o Discord e com o próprio Roll20. A gente tem recurso. Tá, que é eventualmente um pouco mais difícil para algumas pessoas que não têm acesso ao computador, mas sempre dá para se dar um jeito. Tipo, querendo ou não, o RPG ele é uma das melhores alternativas que a gente tem para interação entre as pessoas. Não é que nem jogar online, que querendo ou não, tu tá lá para jogar aquele jogo. Tipo, um Battlefield da vida, tu vai conversar com os teus amigos, mas é jogando aquele jogo. Não é que nem o tanto de coisas que podem ser feitas no RPG, que independente das regras, a interação, a amizade e o diálogo entre os jogadores se faz muito mais presente. Por exemplo, pode ser que seja muito mais divertido numa cena de RPG, numa mesa de jantar assim entre os personagens de RPG, ter uma coisa muito mais divertida do que 10 minutos de uma partida de um Fortnite ou de um Free Fire. Então, querendo ou não, poder viver isso, independente de como seja, é uma boa alternativa. É uma forma também de se afastar desse momento aterrador da quarentena, que espera-se que logo se acabe. É isso mesmo. Então, galera, esse foi o recado do Marcos Mauro, para finalizando a entrevista perfil do RPGista. Agradeço àqueles que assistiram a entrevista até o final. O Marcos Mauro trouxe muitos relatos, vários deles refletindo bastante a experiência dele como narrador e atuante dentro da promoção do RPG na cidade de Castanhal. Sendo assim, galera, um abraço a todos e até a próxima. Manda um tchau aí, Marcos. Tchau, gente. Até a próxima.